Bom dia! E aí, minha gente, como é que vocês estão? Tão bem? Tão de boa? Graças a Deus. Eu tava pensando aqui, sabe? Pensando porque aconteceram algumas coisas, né, em minha vida. E aí eu comecei a pensar sobre como Jesus agiria, o que Jesus faria em algumas situações, né? E aí eu falei com Deus e eu fui dormir com essa indagação dentro de mim. E aí acordei com várias coisas na mente, né? E aí eu queria trazer aqui, bem rapidinho, sabe? Só uma pincelada por cima das coisas que me vieram e que fizeram me entender várias coisas, né? Que vieram das perguntas. Deixa desse mistério, Rafa. Fala. E aí, minha gente, eu vou ler aqui pra vocês rapidinho. Romanos 12. Pra gente se sintonizar, né, do que eu quero falar. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí continua assim no versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenham um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós somos muitos, formando um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na sua proporção de fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Essa primeira parte, eu já quero falar uma coisinha, né? Que foi que estava lendo aqui o Senhor me falando. Primeiro que ele já fala para que a gente não se amolde ao padrão do mundo. Aí, o que seria esse moldar ao padrão do mundo? Pensar como o mundo pensa, né? Achar que tudo é certo, achar que tudo é normal. A gente sabe que não é, né? Que existem leis, existem regras. E acima de tudo existe o nosso amor que a gente tem pelo Senhor, que é o que nos faz ser obedientes à palavra de Deus, né? Renovar mentes, pensamentos. Aqueles pensamentos mais trágicos que a gente tem, podre, né? Que a nossa carne ela está inclinada para o pecado, irmã. A gente tem que lutar contra ela, né? Mas veja só, esse versículo 4, ele já dá a primeira tchan, né? Para que a gente não se amolde aos pensamentos que não fazem parte, né, dos pensamentos de Deus. Esse é o primeiro ponto. E aí, a segunda parte, ela fala assim, ó. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem toda a mesma função, assim também em Cristo todos nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado uns aos outros. E, gente, olha, veja só, né? O corpo, a gente tem a cabeça, tem umas besteiras que a gente já sabe, né? Já é coisa que a gente sabe, que a gente vem, aprende, cresce aprendendo, enfim. O nosso corpo ele é formado por várias partes. Minha mão direita pode fazer o que o meu pé direito faz? Não pode, mas ela tem a função dela, né? Minha mão esquerda pode fazer o que o meu pé esquerdo? Não pode, mas ela está ligada ao meu corpo. E os quatro juntos, minhas mãos e meus pés, eles têm uma função e eles estão ligados entre si, né? O meu coração, ele tem a função de quê? De bombear o sangue para o meu corpo, né? Mas se o cérebro não estiver funcionando, né? Ou qualquer outra parte do meu corpo, ela não estiver funcionando, o corpo inteiro ele vai sentir, né? Se eu me machuco numa extremidade, vamos supor,
meu dente tá doendo, meu corpo todo sente, né? Então, esse exemplo que Paulo traz sobre o corpo, sabe? É um exemplo muito didático, não tem como a gente não entender. Não tem como e é muito fácil de entender, né? Então, cada pecinha, cada partezinha do nosso corpo, ela forma o todo. E o todo está ligado, né? Assim também somos nós como pessoas. Que é isso que eu quero trazer, sabe? É isso que eu quero trazer. Que todos nós estamos ligados, né? E que todos nós precisamos uns dos outros, sabe? Cada um tem sua função. Mas a gente precisa um dos outros para estar completo, né? É muito... E foi isso que eu tava refletindo, sabe? Por quê? Eu sei, principalmente eu, né? Eu tenho já a tendência de me isolar, de ficar sozinha. Se eu não luto contra isso, eu vou me isolar cada vez mais, eu vou me fechar no meu mundo cada vez mais. E aí eu vou acabar adoecendo, vou ficar... sei lá, depressiva, com ansiedade, como já aconteceu outras vezes, né? E de que, como Deus não quer isso, sabe? Porque se Ele nos fez como um corpo, e aqui na Bíblia Ele traz esse exemplo de corpo, é porque a gente precisa estar junto, estar unido. Não é, claro, não é 24 horas que a gente vai estar colado no outro, mas como é importante que as pessoas, elas vivam nessa unidade, sabe? Que os irmãos, eles vivam nesse corpo, eles entendam esse ensinamento do Senhor, sabe, que é quanto ao corpo, como a gente precisa viver em unidade e viver em comunhão. Porque tudo na nossa vida faz o quê? Faz com que a gente se afaste das pessoas, né? E como é importante a gente mudar esse pensamento, porque é uma coisa que já vem sendo cauterizada na nossa mente desde a nossa infância. E tudo que se torna memória base, né, tudo que nos forma, é difícil de ser desconstruído. Essa questão de estar com as pessoas, né? De ser o corpo, de estar em unanimidade, sabe? De estar em comunhão. Isso é importante. A gente vê Jesus, o maior exemplo, Jesus. Cara, Jesus, ele não vivia sozinho, não. Ele estava sempre com alguém. O momento em que Jesus estava só era quando ele se retirava para orar, né? E mesmo assim o povo ainda estava ali, por volta. Ele ia, subia lá nos montes, se retirava, ia orar. Mas sempre tinha alguém próximo, sempre tinha alguém junto. Então, Jesus é o maior exemplo que a gente deve seguir. O cara foi o cara. E eu fiquei pensativa. Eu dormi com isso e eu acordei pensando. Tá, por que eu tenho que me isolar das pessoas? Né? Por que a vida em si, ela nos ensina que a gente tem que lutar. Tipo assim, a gente tá sozinho e é nós por nós. Eu por mim e acabou. Sabe? Nós por nós, que eu falo assim, eu por mim e pronto. Não, realmente tem coisas que você precisa fazer por você quanto a indivíduo, você, pessoa, tá? Tipo, tem coisas que eu preciso fazer por mim que outra pessoa não consegue. Mas se eu consigo fazer, tipo assim, uma coisa com outro alguém, vai ser menos pesar, sabe? Vai ser menos doloroso. Ter com quem contar, sabe? Ter com quem conversar, ter com quem estar, tá? Amizades sadias, pessoas que são amigas de Jesus, sabe? É bom, minha gente. A gente não pode não estar só, não. Que é justamente isso que o nosso adversário quer, né? Ele quer que a gente se isole, se afaste das pessoas. O que é que acontece? A gente se torna uma presa fácil, sabe? A gente vê... Eu amo usar esse exemplo porque é um exemplo muito didático, né? O exemplo de... Quando eu era criança, eu assistia muito esses documentários de savana, da África, sei o quê. Sempre que a gente via um bando, a gente via os animaizinhos, eles estavam em bando, eles estavam sempre juntos. E quando ia sofrer algum ataque, né, o predador ia lá para atacar, quando eles estavam juntos, eles conseguiam se proteger e eles fugiam. Mas quando estava sozinho, que era uma tática do inimigo, tipo afastar. E quando você tá sozinho, tá separado das pessoas, você se torna uma presa fácil, né? Que é justamente o que aconteceu com aqueles animaizinhos, eles eram atacados e morriam. Tá? Mas que quando eles estavam juntos, eles conseguiam sobreviver. Minha gente, como é importante essa questão da unanimidade. É muito importante, sabe? E pra entender, a gente leva um tempinho. Mas é normal levar esse tempo pra entender, sabe? A gente só precisa despertar, sabe? Despertar os pensamentos e não deixar que os pensamentos que foram impostos a nós, que a vida nos impôs, que fique por isso mesmo. Mas tem um senso crítico. Exerce o senso crítico.
Por que que eu tenho que ser assim? Porque alguém disse que eu tenho que ser assim? Não. Por quê? Então vamos mudar. Por que que eu devo ser sozinha? Por que eu não posso ter amigos, né? Vários versículos pela Bíblia já fala. Um deles, que é bem conhecido, é o que fala assim, que é melhor que sejam dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta, né? Um exemplo bem conhecido, né? Esse versículo. Mas tem tantos outros, inúmeros outros, sabe? O próprio Jesus, ele nunca estava sozinho. Ele sempre estava com pessoas ao redor dele e ele se preocupava, ele se importava com essas pessoas, né? Ele se preocupava com a fome, com o bem-estar. Até que a gente vê inúmeros milagres aí do Senhor, sabe? E é isso, a gente vê Jesus se preocupando com a fome das pessoas, porque ele se preocupou, viu que as pessoas estavam com fome, e aí foi lá e multiplicou os pães, os peixes e alimentou aquela multidão. A gente vê Jesus preocupado com as crianças, né? Desde que eles venham até mim, né? E não impeçam. Então, a gente vê Jesus no meio, se preocupando sempre com as pessoas, e vê sempre ele junto com as pessoas. Então, sempre que a gente tiver alguma dúvida, o que eu preciso fazer? Diante de alguma situação, qual a posição que eu devo tomar? Qual a decisão que eu devo tomar? Ore e assim, reflita, pare e pense, o que Jesus faria? O que Jesus faria no meu lugar? E aí, você segue o exemplo. Certeza que se você seguir o exemplo de Jesus, você não vai errar. E era isso, minha gente, que eu queria falar aqui pra vocês, sabe? Eu pensei muito ontem, né? E tudo que você tiver dúvidas, pode ir na Bíblia que você vai ter resposta. Ore a Deus, peça a Deus, sabe? E pra tudo tem resposta na Bíblia, né? E como é importante você buscar, né? E entender o exemplo de Jesus e reproduzir, né? Ser a cópia de Jesus. Ou pelo menos tentar ser, porque a gente sabe que é difícil, né? Mas o Espírito Santo, ele nos capacita, tá? E nesse mesmo capítulo 12, né, de Romanos, ele tem uma continuidade, né, que é a partir do versículo 9, que também é muito importante, mas que eu não vou comentar agora, vou deixar para a próxima, né, vez, né, para o próximo encontro, porque senão vai ficar muito extenso. E aí a gente precisa primeiro digerir essa primeira parte, né, refletir sobre ela e depois passar para essa segunda, tá? Então, no nosso próximo encontro, eu vou trazer essa outra parte, que também é muito importante. E tem pontos muito específicos para que essa comunhão, esse estar junto, ele aconteça, né? Tá certo? E eu queria finalizar fazendo uma oração pela gente. Então, vamos lá, tá? Feche seus olhos aí onde você tá. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Quero te apresentar a minha vida, Senhor, a vida dos meus irmãos, e que na nossa mente, Jesus, ela venha ser transformada, Senhor, renovada de acordo com o que o Senhor diz na tua palavra, em nome de Jesus, e que cada semente, Senhor, que aqui foi lançada, que ela venha germinar e frutificar no tempo certo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso, gente. Até a próxima vez. Aí no próximo eu trago a continuidade de Romanos, né? A partir do versículo 9, acho que vai até o versículo 21, se eu não me engano. E é isso, certo? Fiquem todos com Deus, tá? Beijos e shalom. Até mais.